Olá e bem-vindos à Biblioteca de Vineyard Haven. A apresentação de hoje é sobre a síndrome de alfa-gal com o Dr. Scott Comins. Este programa é apresentado em colaboração com o Programa de Carrapatos de MV e a colaboração de Excelência em Saúde Pública Interilhas e é uma continuação da nossa série sobre ecologia e doenças transmitidas por carrapatos, com Leah Hammer e Patrick Roden Reynolds. Esta noite, temos a sorte de contar com a presença do Dr. Scott Comins, um dos maiores especialistas em síndrome de alfa-gal. O Dr. Comins é professor emérito Dr. William J. Yount na Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill, onde atualmente é chefe da seção de alergia e imunologia do Departamento de Medicina. O Dr. Comins mantém uma prática clínica ativa e um programa de pesquisa com foco em alergia alimentar, incluindo a síndrome alfa-gal e a esofagite eosinofílica. Também presentes estão Leah Hammer e Patrick Roden Reynolds, da colaboração de Excelência em Saúde Pública Interilhas, que acompanharão o bate-papo e responderão a perguntas. A palavra é sua, Doutora Comins. Muito obrigado, Liz. É um prazer estar com todos vocês esta noite e obrigada, Leah e Patrick, pelo convite e pela oportunidade de conversar com todos esta noite. Então, começarei com um pouco de contexto e, em seguida, passaremos para algumas perguntas ou reflexões gerais, conforme as pessoas possam ter. Como vocês devem saber, a síndrome alfa-gal, como a conhecemos hoje, começou de fato em meados dos anos 2000, com uma história que ouvimos de alguns pacientes na clínica de alergia da Universidade da Virgínia. Provavelmente, a síndrome de alfa-gal remonta a muito depois de meados dos anos 2000, mas esta parte da sua história de origem começou com provavelmente meia dúzia de pessoas que nos diziam: "Acho que posso ser alérgico à carne bovina." E elas diziam: "Mas é estranho, não acontece imediatamente e as reações não acontecem sempre." Às vezes, eles diziam que os sintomas eram bem ruins, anafilaxia, reações alérgicas graves e, outras vezes, apenas coceira. E então tivemos alguns pacientes que disseram: "Sabe, eu estava tão desconfiado da carne bovina que basicamente parei de comer carne bovina e a substituí em grande parte por carne de porco. E agora estou preocupado que esteja reagindo à carne de porco também." E, além disso, alguns outros pacientes disseram: "Eu estava tão preocupado com a carne bovina e suína que comecei a comer cordeiro. E agora acho que estou reagindo a cordeiro também." Então, normalmente, o que os alergistas gostam de fazer é um teste cutâneo. E tentamos fazer testes cutâneos com pessoas para ver se conseguíamos discernir o que elas eram alérgicas. Mas o teste cutâneo realmente não pareceu tão impressionante. Então, o que está mostrando aqui seria um controle positivo. E isso é histamina, que faz as pessoas sentirem coceira e inchaço. Então, você obtém uma resposta positiva à histamina, o que é ótimo porque é o controle positivo. Tem solução salina aqui. Esse é o controle negativo. Não deveria haver nada ali. E esta é a reação da carne. Isto é frango, isto é cordeiro. P é porco, T é peru e aqui embaixo está bacalhau. E do outro lado estão ácaro, barata, gato, cachorro e grama. Mas isso seria, em grande parte, menos de 4 milímetros quando você mede. E a vermelhidão não conta, ao que parece. Então você mede apenas a parte inchada, o que chamamos de roda. E estes seriam menos de 4 milímetros, o que, em um adulto, não é positivo. Então, quando testamos esses pacientes na pele, eles realmente não apresentaram resultado positivo para os alergenos aos quais pensavam ser alérgicos. No entanto, quando levamos o teste um passo adiante e colocamos uma pequena quantidade de carne bovina, suína ou ovina no extrato sobre a pele, o que chamamos de teste intradérmico, que é semelhante a um teste de tuberculose ou PPD. Agora você vê uma resposta significativa.
e estes resultados mostram resultados positivos para os alergenos suspeitos e seriam negativos para frango e peru. O teste para ácaros deu negativo. Lá está o controle positivo novamente, e o controle negativo não mostra resposta. Então, a questão era que realmente não recomendamos a realização de testes intradérmicos rotineiramente para alergenos alimentares. Felizmente, ao longo dos anos, o que surgiu na internet foi o exame de sangue. E é assim que realmente acreditamos que as alergias a alfa-gal devem ser diagnosticadas, por meio de um exame de sangue. E devo dizer também que não gostamos do uso indiscriminado do exame de sangue, porque, no campo da alergia, temos uma alta taxa de falsos positivos. Chamamos isso de sensibilização, mas basicamente as pessoas podem testar positivo e não apresentar nenhum sintoma. Isso pode ser para alfa-gal, pode acontecer também com amendoim, leite, ovo, milho, trigo, etc. Os testes de sangue para alergenos realmente devem ser usados quando há suspeita dessa reação clínica, ou seja, quando alguém apresenta sintomas. Embora estejamos felizes em ter o teste de sangue para alfa-gal disponível, não gostamos que ele seja usado logo após uma picada aleatória de carrapato, porque uma parte dessas pessoas vai testar positivo. Então, elas podem ser colocadas de forma inadequada ou até mesmo errada em uma dieta de prevenção e ter que mudar radicalmente sua alimentação e, na verdade, não ter alergia alguma ao alfa-gal. Mas este é o teste que está disponível agora. É um teste baseado no Immunocamp Laboratory Method e pode ser solicitado em todos os principais laboratórios dos Estados Unidos. Alguns dos principais pontos para discussão esta noite são as rápidas expansões do diagnóstico. Constatamos que há pouca conscientização sobre a síndrome alfa-gal, tanto entre os profissionais de saúde quanto entre os pacientes e as pessoas afetadas. O que me fascina é que houve 24 casos em 2009 que representaram a publicação inicial da síndrome alfa-gal nos Estados Unidos. E acreditamos que agora, infelizmente, é provável que seja o 10º alergeno alimentar mais comum nos Estados Unidos. Parece que houve mortes documentadas. Acreditamos que picadas de carrapatos sejam a principal causa da síndrome alfa-gal. Nos Estados Unidos, isso parece ser o carrapato estrela solitária. Amblyomma americanum é o nome do gênero e da espécie. No entanto, quando olhamos mais globalmente, certamente não se trata exclusivamente de carrapatos estrela solitária, pois descobrimos que em outros lugares fora dos Estados Unidos há muitas pessoas positivas para a síndrome alfa-gal, mas elas têm carrapatos diferentes nessas localidades. Portanto, sabemos que mais do que apenas carrapatos estrela solitária podem causar a síndrome alfa-gal. Evitar alimentos, como você deve saber, é apenas o começo. É melhor classificá-la e descrevê-la como uma síndrome. Certamente, evitar o que coloquialmente se considera carne vermelha, como carne bovina, suína, ovina, de veado, etc. Essas são, mais especificamente, carnes de mamíferos não humanos. Então, é exatamente isso que a dieta de prevenção visa: carne de mamíferos não humanos e também de não primatas, carne de mamíferos não humanos e não primatas. E alguns pacientes também são alérgicos a laticínios. Eles são derivados do leite de vaca, ou seja, derivados do gado. Eles podem ser alérgicos ao leite de cabra. Certamente, nem todo mundo é alérgico a laticínios, e geralmente adaptamos a dieta de prevenção com base na reação de cada indivíduo. Assim, um estudo interessante foi publicado em 2018 por um consultório de alergia e imunologia em Memphis, Tennessee, onde eles vinham catalogando pacientes diagnosticados com anafilaxia ao longo dos anos. E o que eles descobriram quando voltaram e analisaram seus casos diagnosticados foi que 28 de 58 casos,
o que foi mais do que qualquer outra alergia alimentar combinada, era uma alergia a alfa-gal. Então, de 2009 a 2018, mostrado aqui, realmente ocupa uma grande parte da prática de alergia em certas regiões geográficas. E muitas dessas regiões são basicamente mostradas aqui. Este é um site colaborativo chamado ZMAP. Basta digitar ZMAP alfa-gal no seu navegador de busca favorito, você será direcionado para este lugar no mundo onde se encontra a síndrome alfa-gal. As pessoas podem colocar seus próprios marcadores, por assim dizer. Você mesmo pode relatar. Não é motivado por nada além de pessoas interessadas que estão dispostas a fornecer um pouco de seus próprios dados e dizer, por exemplo, é aqui que eu moro, ou foi aqui que fui picado e desenvolvi a síndrome alfa-gal. Portanto, certamente não é um marcador para catalogar todos. Sabemos que apenas uma fração das pessoas visitou este site ou contribuiu, mas acho que é uma boa maneira de termos uma ideia de onde as pessoas vêm, onde vivem e onde a síndrome está sendo diagnosticada, mesmo que não nos forneça os números completos. Então, você pode ver aqui que existem pontos críticos e locais específicos nos Estados Unidos onde as pessoas estão sendo diagnosticadas. Sabemos que o condado de Suffolk e Long Island são muitos. E, obviamente, estamos falando sobre isso hoje à noite porque a área de Cape Cod também foi afetada. Quando olhamos para o mundo todo, podemos ver outros pontos críticos. Portanto, na Europa, certamente há casos de síndrome alfa-gal. A Escandinávia tem seu próprio problema com a alfa-gal. A África do Sul também. E a Austrália foi um dos primeiros lugares relatados, e eles também têm um número considerável de casos de síndrome alfa-gal. Como mencionei, cada um desses lugares tende a ter sua própria espécie de carrapato. Portanto, nem todos os carrapatos estrela solitária, além dos EUA, mas parece haver carrapatos em muitos desses locais. Então, quando tentamos pensar nos números aqui, eu queria mostrar alguns slides relacionados a isto. Este é um estudo publicado analisando números de 2010 a 2018 e, em grande parte, isso foi relatado pela Viracor Eurofins, porque eles eram o laboratório central que testava, basicamente, todos os testes de AGE alfa-gal solicitados, fossem eles da Mayo, Quest ou LabCorp. A maioria deles ia para o Viracor. E você pode ver a disseminação tanto em números quanto em distribuição geográfica, de 2013 a 2018. Portanto, claramente, testes adicionais estavam sendo realizados e mais pessoas estavam sendo identificadas, assim como mais indivíduos afetados. Olhando agora para 2022, este artigo foi publicado em 2023 com uma colaboração com o meu grupo, o CDC e a Viracor, analisando condado por condado e analisando os testes positivos. Você pode ver esse tipo de foco no leste e sudeste, mas certamente sabemos que no condado de Suffolk, 4% de todos os testes positivos vieram do condado de Suffolk, em Long Island. Há também algumas coisas potencialmente interessantes acontecendo na região dos Grandes Lagos, onde talvez os carrapatos estrela solitária não estejam tão presentes ou talvez nem estejam. E então, agora, precisamos tentar explicar o que pode estar acontecendo lá. Portanto, com essa publicação, relatamos cerca de 110 mil testes positivos, o que, com base em onde as pessoas vivem e na falta de alergistas, estima-se que haja provavelmente 450 mil casos somente nos Estados Unidos. E é isso que começa a empurrar o AGS para provavelmente o 10º alergeno alimentar mais comum. Portanto, este é um resumo desses dados. 353 mil testes no total, 109 mil casos suspeitos e, em seguida, nossa estimativa é de 450 mil.
Então, o que me impressiona é que temos uma expansão do diagnóstico de 2009, com literalmente 2 dúzias de casos. Para agora, acreditamos 110 mil testes positivos, talvez perto de 500 mil de casos. Portanto, há uma rápida expansão na identificação da síndrome alfa-gal, mas há uma terrível falta de conhecimento dos profissionais de saúde. Assim, em um estudo de qual participaram 1.500 profissionais de saúde em 2022, mais de 40% deles nunca tinham ouvido falar da AGS, apesar da ideia de que ela é potencialmente o 10º alergeno alimentar mais comum, e apenas 5% se sentiram muito confiantes em sua capacidade de diagnosticar ou tratar pacientes com AGS. Portanto, sabemos que temos muito trabalho a fazer em termos de conscientização e educação, mas a educação pública também é deficiente. Assim, uma pesquisa semelhante, com mais de 3.500 indivíduos, constatou que, basicamente, 70% nunca tinham ouvido falar da síndrome alfa-gal ou de uma alergia à carne vermelha associada à picada de carrapatos, e apenas 58%, de fato, identificaram a carne bovina como um produto de mamíferos. 51% relataram ter ouvido falar da AGS por meio de notícias, se é que de fato já tinham ouvido falar dela. E quanto à correlação com o carrapato? Esta é uma imagem dos vários estágios da vida do Amblyomma americanum, o carrapato estrela solitária. Lembre-se, a fêmea adulta é a que tem a mancha branca, o macho adulto não. Então, parece semelhante a alguns dos outros carrapatos, basicamente marrons e escuros. Isso serve novamente como um lembrete de onde os casos estavam sendo relatados, e esta é a área de distribuição do carrapato estrela solitária. Portanto, reflete muito bem onde estamos vendo casos e, obviamente, isso tem sido notícia na imprensa, o que provavelmente também ajuda a aumentar a conscientização. Gostaria de chamar a sua atenção, caso esteja interessado em se aprofundar um pouco mais na síndrome alfa-gal e em algumas das suas várias ramificações, para o artigo da revista New York Times de alguns anos atrás, que achei muito bom e completo, e que é uma boa leitura sobre o assunto. No entanto, apesar da associação, foi somente nesse artigo de 2022 que se estabeleceu a relação entre picadas de carrapatos e a síndrome alfa-gal. Portanto, pensávamos que sabíamos disso, pois os carrapatos eram uma causa há algum tempo, e certamente focamos nossa pesquisa nessa questão. Mas é algo muito difícil de estabelecer sem um estudo de caso-controle adequado, que foi finalmente realizado e concluído em 2022. Portanto, tenha em mente que os carrapatos semente são prevalentes e difíceis de identificar. Eles são realmente bem pequenos, como mostrado aqui, e por isso, às vezes, quando perguntamos às pessoas se elas têm histórico de picadas de carrapatos, elas podem estar pensando mais em um carrapato adulto aderido, mas, na verdade, estamos pensando de forma mais ampla. Também estamos pensando em carrapatos semente. Às vezes, os carrapatos semente podem se parecer com picadas de ácaros de pé, e por isso, às vezes, perguntamos às pessoas se elas têm histórico de picadas de carrapatos, carrapatos semente ou ácaros de pé, porque estamos realmente tentando fazê-las pensar de forma mais ampla do que apenas um carrapato adulto aderido. Então, o gerenciamento disso, como você pode imaginar, é uma dieta de prevenção. Normalmente, não comemos carne de mamíferos, evitamos, é claro, laticínios e queijos tendem a ser baseados em um indivíduo, e a gelatina também, e infelizmente somos muito eficientes no uso de nossos animais. Portanto, vacas e porcos são utilizados em um cenário muito mais amplo do que apenas pela carne, e isso não significa que você não possa tocar um instrumento, pois pode haver órgãos internos de uma vaca que o formem. Na verdade,
serve apenas para ilustrar que produtos de mamíferos estão presentes em muitas das nossas exposições diárias. O porco não deve ser subestimado, e novamente, isso não significa que você não possa jogar futebol americano se tiver a síndrome alfa-gal, mas apenas pode demonstrar que é mais do que simplesmente não comer carne vermelha. Então, só uma reflexão rápida sobre o que estamos fazendo. Obviamente, alguns dos nossos objetivos incluem conscientização e educação, pesquisa e reflexão sobre ensaios clínicos, além do uso da saliva de carrapatos para talvez criar alguma imunoterapia. Estamos interessados em pesquisas relacionadas a pacientes e coortes longitudinais, pensando em pessoas com alta exposição, sejam agricultores ou caçadores, tentando prever quem. Quem contrai a síndrome alfa-gal? Muitas pessoas são picadas por carrapatos, mas por que alguém em particular acaba desenvolvendo a síndrome alfa-gal? E um dos nossos objetivos de longo prazo é estabelecer um centro para doenças transmitidas por carrapatos. Então, vou parar por aqui e talvez possamos fazer algumas perguntas e respostas e discutir tópicos gerais agora. Muito obrigado, Scott, pela sua apresentação. Olá a todos, Lia Hammer, epidemiologista do Programa de Carrapatos de Martha's Vineyard e da colaboração Interilhas para a Saúde Pública. Então, obrigada novamente pela apresentação, Scott. Acho que temos um público bastante diversificado, entre iniciantes e profissionais da área da alergia, então farei o meu melhor para atender às necessidades de todos com essas perguntas. Mas, se pudéssemos começar, uma das perguntas que mais recebemos quando fazemos divulgação, e você meio que mencionou que isso faz parte da pesquisa que está por vir, é: sabemos qual é o risco? Temos alguma informação sobre a relação entre picadas de carrapato e sintomas e que tem maior probabilidade de apresentar sintomas, ou isso ainda está sendo investigado? Sim, ainda está sendo investigado. Devo dizer que um dos temas comuns que as pessoas dizem é que o local onde o carrapato as picou costuma ficar vermelho, com coceira e inflamação, com cicatrização lenta. Algumas pessoas dirão que parece haver um nó sob a pele onde o carrapato se fixou. E o que não sabemos é o denominador disso. Não sabemos quantas pessoas ou qual a porcentagem de pessoas tem essa reação normal à picada de carrapato em comparação com quem, a partir daí, desenvolve a síndrome alfa-gal. Parece-me que a maioria das pessoas que contraem a AGS tem essa história relacionada a picadas de carrapatos, mas não sabemos qual é a extensão desse grupo e se ele é realmente discriminativo ou não. Obrigado. Então, mais um bom trabalho do seu laboratório. Você poderia também, não tivemos tempo para isso, e como temos um público misto, falar sobre os sintomas? Falamos sobre as reações anafiláticas mais graves, mas, se você puder, apenas uma rápida prévia da natureza talvez inconsistente da síndrome alfa-gal. Sim, eu sei que é verdade. Ouvimos constantemente sobre eu reagi a isso uma vez e não na próxima, e talvez novamente, então essa inconsistência é, em muitos aspectos, uma característica da alergia. Parece que as coisas que identificamos até agora, que tornam as reações mais consistentes, são formas mais gordurosas de carne ou laticínios, mas também a presença de cofatores, que é apenas a maneira sofisticada de pensar sobre o que intensifica o processo alérgico em termos de reações. E os dois maiores que vemos na AGS são exercícios ou esforço e álcool. Esses podem realmente facilitar uma reação. E uma reação como certo? Pode ser grave, como anafilaxia, mas também pode ser coceira nas palmas das mãos, um grande tipo de sintoma inicial para muitas pessoas. Coceira nas palmas das mãos que depois se transforma em urticária, geralmente por todo o corpo, talvez algum inchaço, frequentemente acompanhado de desconforto gastrointestinal, como náusea,
vômitos, diarreia, cólicas e dores abdominais terríveis. E então, para outras pessoas, elas podem ter aperto no peito, uma espécie de sensação de que a garganta está fechando, mas você também pode ter tonturas e vertigem que normalmente estão associadas quando sua pressão arterial está caindo. Você pode ter toda a gama, por assim dizer. Tecnicamente, no campo da alergia, se você tiver dois sistemas orgânicos afetados após a exposição ou consumo de um alergeno conhecido, isso tecnicamente se enquadra na definição de anafilaxia. Se você teve urticária e náusea, vômito ou diarreia, isso se enquadra na definição. Quando analisamos nossa coorte de participantes, mais de 70% relataram anafilaxia devido a essa definição de dois sistemas orgânicos. Na verdade, a anafilaxia é bastante comum em pessoas que tiveram AGS, mesmo que não tenham tido aquela sensação típica de que a garganta está fechando. Obrigado por esclarecer essa estatística, porque eu já vi isso e fiquei muito preocupado com o fato de 70% das pessoas estarem tendo reações com risco de vida, mas parece um pouco mais sutil do que isso. Acho que a coisa toda é cheia de nuances. Acho que é aí que estamos. É cheia de nuances. Essa é uma pergunta muito boa. Pessoal, vou me esforçar ao máximo para resumir essas perguntas. A próxima pergunta é: podemos associar o álcool ao exercício antes de prosseguirmos? Você mencionou o álcool e o exercício como cofatores que potencialmente agravam a síndrome alfa-gal. Poderia falar mais sobre isso? Claro. É quase como se eles potencializassem a reação. Por exemplo, pode surgir pizza de calabresa ou até pizza de queijo, onde alguém pode dizer: olha, eu pareço conseguir comer um pedaço de pizza com sucesso e segurança. Mas se eu tiver corrido ou trabalhado no jardim naquele dia e depois comer pizza e talvez alguns coquetéis, então eu apresento sintomas. Isso não é exclusivo da AGS. Há anos sabemos sobre esforço físico e álcool no contexto de alergias alimentares. Ambos os cofatores tornarão as reações mais graves e, pelo menos no caso do alfa-gal, um pouco mais previsíveis, o que significa que ocorrem com mais frequência. Provavelmente, ambos funcionam fazendo com que mais alergenos sejam absorvidos, pois tanto o esforço físico quanto o álcool levam à dilatação dos vasos sanguíneos. Acreditamos que, basicamente, dessa forma, absorvemos mais alergenos do intestino. Se esse é realmente o mecanismo, ainda não foi comprovado, mas é um tema consistente no campo das alergias alimentares. Obrigado. Há perguntas de pessoas que definitivamente querem se aprofundar. Não sei se podemos resumir isso verbalmente nesta plataforma, mas, por exemplo, qual é a base molecular da alergia? Talvez precisemos criar uma segunda parte para nos aprofundarmos nisso e ter alguns slides para mostrar as várias partes diferentes. Mas existe uma maneira de descrevermos em alto nível o que acontece à medida que as pessoas ficam sensibilizadas e, em seguida, passarmos para a alergia clínica real a algo que é desencadeado por uma picada de carrapato. Pelo que sabemos, o que achamos que sabemos é que a saliva do carrapato, parece conter alfa-gal ou algo muito semelhante molecularmente ao alfa-gal. Pode estar vindo do microbioma do carrapato. Não temos certeza absoluta, pelo menos eu não tenho certeza absoluta, de onde a alfa-gal reside, por assim dizer, no carrapato, mas parece que os carrapatos podem carregar alfa-gal sem terem se alimentado de sangue antes. Acreditamos que eles provavelmente desenvolveram a capacidade de expressar alfa-gal por conta própria, por assim dizer. Provavelmente você dá um passo para trás e pensa: bem, por que isso aconteceria? Bem,
O hospedeiro natural de um carrapato será um veado, um cachorro ou outro pequeno mamífero, não necessariamente um humano. Como mamíferos inferiores, por assim dizer, têm alfagal, se o carrapato puder expressá-la, é mais provável que escape da resposta imunológica desses pequenos mamíferos. Provavelmente houve alguma pressão de seleção e esses carrapatos devem ter se saído melhor em termos de fixação e alimentação, mas acreditamos que, seja qual for o caso, os carrapatos evoluíram em grande parte para expressar alfagal. Quando picam um humano e se fixam, atravessando a pele, essa é uma maneira fantástica de causar uma resposta alérgica. O carrapato nos pica e basicamente apresenta o alfagal de alguma forma ao nosso sistema imunológico, provavelmente no contexto dos fatores salivares de outros carrapatos que desencadeiam uma resposta alérgica e ao longo de algumas semanas começamos a produzir um anticorpo alérgico que reconhece o alfagal. Provavelmente não seria um grande problema, exceto, como mostrei nos slides, que o alfagal está praticamente em todo lugar. Agora, comemos um hambúrguer, um cachorro-quente, um sorvete, etc. E os indivíduos que apresentam a resposta alérgica estão predispostos a ter uma reação. Obrigado. E para completar, você estava falando sobre como eles não se alimentaram de sangue. Então também estamos falando de filhotes de carrapatos estrela solitária, correto? E como os carrapatos estrela solitária se comportam onde se aglomeram, existe um risco adicional por receber 40, 50 filhotes de carrapatos ao mesmo tempo? Acreditamos que sim. E precisamos de mais estudos para realmente saber isso, eu acho, mas é o que ouço. Então, de forma anedótica, eu diria que sim. Parece que os pacientes que têm picadas de carrapatos semente ou larvas de carrapatos, onde podem receber 15, 20, 50 ou 100, não só parecem desenvolver a síndrome alfagal de forma bastante impressionante, como seus números de IgE no exame de sangue parecem ser muito maiores devido às picadas de larvas de carrapatos. Então, acho que o número de picadas por vez realmente parece ser importante e talvez seja um fator mais eficiente para o fenômeno alérgico, mas acho que nos faltam dados práticos sobre isso. Obrigado. E mais uma pergunta sobre essas picadas. Aprendi que, se você receber mais picadas, algumas pessoas podem até ter seus sintomas alérgicos reduzidos, mas se receberem mais picadas, isso pode potencialmente levar a uma nova alergia. Pode falar sobre isso? Sim, parece que as células alérgicas desencadeadas pelas picadas de carrapato são imaturas e vão desaparecer. Então, ao longo de um processo de 3 a 5 anos, provavelmente, se você não receber mais picadas, a alergia parece basicamente desaparecer. O que obviamente agrava isso é que muitas pessoas que desenvolvem a síndrome de alfa-gal gostam de atividades ao ar livre, por hobby ou trabalho, etc. E a chance de não sofrerem mais picadas parece muito pequena. Então, infelizmente, parece que a síndrome não desaparece tanto quanto gostaríamos, só porque a ideia de que eles vão receber mais picadas é bastante comum. Todos deveriam assistir à apresentação do Patrick para evitar como pegar mais picadas de carrapatos. Estou fazendo propaganda agora mesmo. Sim, link para Patrick. Sim, uma pergunta comum que vejo no chat é sobre laticínios e laticínios como alimentos desencadeadores. Quão comum é a alergia a laticínios? Quer dizer, por definição, se você tem síndrome alfa-gal, você reage a carne vermelha. Talvez não a todas, mas a carne vermelha. E então, qual é o perfil da alergia a laticínios? Sim, sabe, acho que quando analisamos isso, cerca de 30 a 40% dos nossos pacientes eram incomodados por laticínios. E isso foi há alguns anos.
Provavelmente vale a pena revermos para ver se isso está mudando. Mas está, definitivamente temos pessoas que podem consumir laticínios e que sempre consumiram. E mesmo tendo laticínios na dieta, estão bem, sem picadas de carrapatos adicionais e a síndrome se resolverá. Então, sabemos que você pode ter essa exposição. E se não estiver reagindo, mantenha-a na sua dieta. E isso não parece impedir que toda a síndrome desapareça. O que não sabemos é se isso desapareceria mais rapidamente se você evitasse laticínios. Porque, honestamente, a maioria dos adultos que toleram laticínios opta por mantê-los em sua dieta. Portanto, não foi possível realizar um estudo em que as pessoas fossem aleatoriamente divididas em dois grupos, um que consumisse laticínios e outro que não consumisse, para verificar se o problema desapareceria mais rapidamente com a abstinência. Mas, potencialmente, esse seria um estudo interessante de se fazer. Obrigado. Então, em relação a outras alergias alimentares, se alguém tem tendência à alergia a amendoim ou alguma outra alergia alimentar, isso tem algum valor preditivo sobre se essa pessoa tem alto risco de desenvolver a síndrome alfa-gal? Sim, você poderia pensar intuitivamente que sim, mas ainda não vimos isso. Quando observamos nossos pacientes, cerca de 50 deles são o que chamamos de atópicos, ou seja, alérgicos de alguma forma. E a outra metade não teria motivo algum para consultar um alergista. Portanto, não parece que ter uma alergia subjacente de qualquer tipo, seja ela alimentar, ambrósia ou poeira, possa predispor você. Quase parece que a síndrome alfa-gal é uma espécie de oportunidade igual. Obrigado. Agora, antes de entrarmos na perspectiva dos tratamentos e no que as pessoas estão explorando para realmente tentar tratar na clínica, você poderia nos falar sobre como avaliar? Digamos que você tenha sintomas clínicos agora. O que alguém com sintomas clínicos que testou positivo e descobriu que provavelmente tem síndrome de alfa-gal deve fazer? Com quem elas devem trabalhar? Quem deve ser a equipe de atendimento? E como eles devem trabalhar com a equipe de atendimento para descobrir se é seguro começar a tentar essas coisas, sabendo que, depois de um certo tempo, a doença começa a desaparecer para algumas pessoas? Sim, isso realmente se torna uma questão individual. E eu acho que nesse cenário, provavelmente o alergista é o centro da equipe. E frequentemente recorremos a um nutricionista ou dietista para tentar ajudar com algumas exposições, se necessário. Mas, em muitos casos, a abordagem geral é que, com o tempo, os resultados dos exames de sangue diminuem e podemos tentar reintroduzir uma pequena quantidade de alguns alimentos na dieta, dependendo do caso. Em outros casos, em que as pessoas tiveram reações realmente graves, evitamos completamente o contato com o alergeno o tempo todo até que o exame de sangue seja completamente indetectável. Portanto, é uma abordagem um pouco diferenciada e personalizada. Mas a ideia geral é evitar deixar a resposta alérgica diminuir e, em seguida, tentar uma introdução gradual para algumas pessoas. Obrigado. E adoraria continuar com os tratamentos e outras perspectivas. Há algumas perguntas sobre a acupuntura no chat. E se também houver outros tipos de tratamentos sendo explorados no horizonte? Sim, claro. Então admito que não sei muito sobre acupuntura, um pouco além da minha formação e experiência, mas certamente tenho pacientes que experimentaram e alguns tiveram sucesso e outros talvez não. Então, vou deixar isso para um especialista, talvez mais tarde. O que realmente evoluiu mais recentemente foi em fevereiro deste ano, 2024, quando o FDA aprovou o Xolair, que é o medicamento omalizumab para a alergia alimentar.
E esse medicamento existe há quase 20 anos e tem sido usado para tratar asma alérgica, urticária crônica e pólipos nasais. Mas este ano recebi uma indicação de alergia alimentar. Então, o Xolair parece agir ligando-se à IgE, que é o anticorpo alérgico. E, com o tempo, provavelmente torna as pessoas menos alérgicas ou não alérgicas, ligando-se e complexando a IgE livre. Então, eu acho que isso foi realmente uma espécie de marca registrada, na verdade, teste e indicação. E acho que foi muito bem recebido na área da alergia alimentar. Existem outros tratamentos, por assim dizer, que geralmente se baseiam em sintomas limitantes. Então, você pode, ainda precisar da dieta de prevenção, mas talvez esteja tentando minimizar quaisquer sintomas de exposições acidentais, seja contaminação cruzada ou algo do tipo. E nesse caso, geralmente, é um antihistamínico de ação prolongada, como o Allegra ou Zartec, que as pessoas podem tentar. Ocasionalmente, para tratar os sintomas gastrointestinais, usamos um medicamento frequentemente chamado gastrocromo. O cromo é a abreviação de cromalina e parece ser bem recebido por pacientes com problemas gastrointestinais persistentes. Obrigado. E eu também quero fazer uma propaganda. Vejo muitas perguntas ótimas no chat, algumas das quais não conseguiremos abordar completamente na amplitude desta conversa de hoje. Em Martha's Vineyard, temos um grupo de apoio ao Fagal liderado pela enfermeira de saúde pública Amélia Henbers. Então, vou colocar o e-mail dela no chat também, caso você tenha interesse em conversar com colegas que tiveram que aprender a controlar suas alergias. Quero também disponibilizar esse recurso. Uma pergunta muito comum que estou vendo no chat é que acho que todos estão interessados em aprender um pouco mais sobre hoje à noite, Scott. São os valores de laboratório e o que eles significam. E como sabemos o que está acontecendo? Se eles aumentaram, significa que foi picado por um carrapato? Se diminuem, significa que é seguro? Como podemos entender esses valores de laboratório? Sim, isso parece bastante. E direi que o teste de laboratório, o AlphaGal IgE, considero-o bastante dinâmico. Ele responderá a novas picadas de carrapatos, mas estamos bastante confiantes de que também responderá a picadas de abelha e vespas. Provavelmente não para por aí. Pode haver outras possíveis picadas de pele, mordidas e envenenamentos que também podem mover o IgE alfa-gal. Não tenho nenhum conhecimento ou dados que sugiram atualmente que picadas de mosquito movam o IgE alfa-gal. Mas, além disso, parece que, como temos apicultores em nosso grupo, às vezes as picadas de abelha movem esse exame de sangue. O número em si, porém, não significa muita coisa, exceto que queremos que ele diminua e desapareça. Mas o número não parece estar correlacionado à gravidade, e provavelmente parte disso se deve ao fato de o exame de sangue medir a IgE livre, e na verdade a ação se dá na IgE ligada, que neste momento não é mesurável porque está na superfície das células alérgicas. Então, na verdade, o IgE livre eu gosto de chamar de transbordamento. Então, basicamente, você preenche todos os receptores onde a ação ocorre e o que resta vai para a corrente sanguínea. Portanto, não importa se você tem 0,8 unidades, 8 unidades ou 80 unidades de IgE livre, porque a ação ocorre na superfície das células alérgicas. Então, em um cenário em que alguém apresentou sintomas e testou positivo, e depois respondeu a uma dieta de prevenção sem apresentar sintomas adicionais, isto tende a firmar o diagnóstico. Acompanhamos o exame de sangue ao longo dos anos e, com sorte, à medida que ele diminui com o tempo. Mas esse é provavelmente o contexto, se assim podemos dizer,
do exame de sangue em si. Acho isso muito útil porque, como vocês devem ter notado, em Martha's Vineyard tivemos uma densidade cada vez maior de carrapatos de estrela solitária. As pessoas estão sendo picadas por carrapatos de estrela solitária em Martha's Vineyard. E as pessoas estão apresentando sintomas de alergia clínica, mas muitos também estão fazendo testes porque sabem que a alergia a alfa-gal é algo que está acontecendo em suas comunidades. E, portanto, entender tudo isso é um desafio para muitas pessoas. Portanto, em geral, sua recomendação, apenas para resumir, é que, se você tiver sintomas, faça essa jornada de testes e avaliação e, potencialmente, um encaminhamento para um alergista assim que o diagnóstico for feito. Correto. Até pensamos no teste, como ensinamos aos colegas que o teste deve confirmar o que você já suspeita clinicamente. Então, são necessários sintomas para suspeitar da alergia e uma espécie de teste indiscriminado, triagem após picadas de carrapatos, mas sem outros sintomas reais. Eu não apoio isso de forma alguma, porque sabemos que as pessoas podem ter um resultado positivo, um falso positivo, só porque foram picadas de carrapato. Agora que já li, acho que a maioria dos comentários no chat chegou bem na hora, o que me impressionou. Então, se vocês tiverem perguntas, daremos mais 5 minutos para ver que tipo de perguntas vocês receberão, caso queiram colocá-las no chat. E então, talvez possamos usar esse tempo, enquanto as pessoas pensam em alguma pergunta urgente que queiram fazer, enquanto vocês estão aqui, para destacar alguma pesquisa sua que devemos ficar atentos. Sim, bem, estamos realmente interessados na região de Cape Cod devido à expansão do diagnóstico e à movimentação de carrapatos estrela solitária para essa região. E esperamos poder ajudar e entender melhor a carga que está acontecendo tanto em Martha's Vineyard quanto na região do Cape Cod relacionada à síndrome alfa-gal, e talvez em parceria com os especialistas em carrapatos da ilha. Adoraríamos sua inteligência e experiência nesta comunidade, tenho que lhe dizer. E muito obrigado a todos por dedicarem um tempo para escrever mais algumas perguntas. Então, vamos abordá-las antes de encerrarmos. Esta é uma ótima opção para se ter em mente por segurança. Alguém com diagnóstico de síndrome alfa-gal deve usar uma EpiPen? Sim, de modo geral, a maioria dos pacientes com alergia alimentar mediada por IgE é incentivada a usar uma caneta de adrenalina epinefrina. Portanto, certamente há exceções, mas a maioria dos meus pacientes provavelmente receberia uma receita para um. E acho que isso também se aplica à maioria desses tipos de síndromes alérgicas alimentares. E mais ou menos nesse sentido, em termos de potencial mudança na alergia de alguém, ela mudaria devido a mais picadas de carrapatos? É isso que sabemos até agora, que pode alterar o perfil alérgico. Portanto, se você for picado por mais carrapatos, fique atento, pois sua resposta alérgica pode mudar. Ou é simplesmente uma exposição tão inconsistente que isso poderia acontecer de qualquer maneira? Sim, em geral, o que eu geralmente vejo é que, após o diagnóstico, as pessoas se adaptam à dieta de prevenção e se saem muito bem. E se apresentarem novos sintomas ou aumento de sensibilidade, talvez estivessem bem com laticínios e agora não estão mais. Muitas vezes, isso parece ser explicado por uma nova onda de picadas de carrapato ou talvez uma picada de vespa cerveja. E a boa notícia, seguindo outros, parece ser que, muitas vezes, após um período de meses, se alguém consumia laticínios, pode voltar a consumi-los. Mas sim, um aumento nos sintomas geralmente está associado a uma nova picada ou ferroada. Obrigado. E então, podemos falar um pouco sobre a versão gastrointestinal exclusiva da síndrome de alfa-gal? Porque acho que isso deixou muitas pessoas confusas por muito tempo, achando que tinham essa condição e depois descobrindo que poderia ser alfa-gal, certo? Sim, acho que há muitas semelhanças com a síndrome do intestino irritável.
Por isso, algumas clínicas gastrointestinais estão cada vez mais conscientes de que pode haver pacientes com síndrome alfa-gal, mas que não apresentam urticária, falta de ar ou inchaço nos lábios e na língua. Eles apresentam apenas sintomas gastrointestinais, náuseas, vômitos, diarreia, cólicas e dores terríveis. E, se um exame de sangue for feito, eles apresentam alfa-gal IgE. Pedimos que eles retirem a carne vermelha e ou a dependência de laticínios por um período de semanas ou um mês e vejamos se melhora. E uma grande parte deles melhora. E certamente, algumas pessoas, como seria de se esperar, que vivem em áreas sensíveis e testam positivo para alfa-gal IgE, mas não necessariamente melhoram com uma dieta de restrição. Pode ser que sejam uma espécie de falso positivo, mas definitivamente existem pacientes que parecem ter síndrome alfa-gal apenas no trato gastrointestinal e melhoram com uma dieta de prevenção adequada. E seus resultados dos exames de sangue parecem diminuir com o tempo, semelhante ao daqueles que apresentam os sintomas mais intensos da síndrome alfa-gal. E temos uma ideia de qual a proporção de pessoas com síndrome alfa-gal, qual a proporção que tem essa versão apenas no trato gastrointestinal? Sim, é uma ótima pergunta. Acho que não sabemos neste momento, porque eu diria que só nos últimos 2 ou 3 anos é que realmente identificamos e nos tornamos confiantes sobre essa parte da síndrome alfa-gal que afeta apenas o trato gastrointestinal. Obrigado. E também sobre a duração entre a exposição e os sintomas. Não sei se já abordamos isso antes em nossas conversas. Queria ter certeza de que voltaríamos a esse assunto, porque um dos apelidos que já ouvi é alergia da meia-noite. Fale sobre como isso é diferente de outras alergias alimentares com as quais você já trabalhou. Fico feliz que você tenha tocado nesse assunto, porque talvez eu tenha deixado passar. Correto. Na síndrome alfa-gal, as reações e os sintomas geralmente começam de 3 a 4, 5 a 6 horas após a ingestão do alergeno responsável. Então, você pode literalmente comer um hambúrguer no jantar às 7 horas e nada acontecer até a meia-noite ou 1 hora da manhã. Imagine que, às vezes, o diagnóstico se torna bastante desafiador quando a refeição problemática foi 6 horas antes e você talvez tenha esquecido completamente o que comeu naquele horário ou até mesmo associe à refeição mais recente. Portanto, esse atraso é complicado e é uma marca registrada e característica da síndrome alfa-gal. Obrigado. E há uma pergunta interessante. Existem diferenças demográficas entre a forma como as pessoas se apresentam quando têm a síndrome alfa-gal? Por exemplo, nossos filhos têm a mesma aparência ou são diferentes dos adultos com a síndrome alfa-gal? Existe algum tipo de mulher grávida? Existem outros tipos de grupos com os quais deveríamos nos preocupar mais ou que parecem diferentes? Sim, é uma pergunta fascinante. Realmente não vimos isso. Crianças podem definitivamente ter AGS e a síndrome é muito semelhante em crianças. Elas acabam tendo anafilaxia, particularmente com aquela versão de anafilaxia envolvendo 2 sistemas orgânicos que mencionei. Então, crianças podem ter. Eles podem acabar no pronto-socorro. Realmente não encontramos nenhum tipo de grupo demográfico ou grupo, seja diagnóstico ou idade, etc., que torne as pessoas mais suscetíveis a sintomas mais profundos ou coisas do tipo. Obrigado. Acho que já abordamos amplamente as questões gerais e apenas alguns pontos específicos para finalizar. A Viracor ainda realiza todos os testes ou o teste alfa-gal se tornou uma necessidade diagnóstica tão grande em todo o país, a ponto de haver mais laboratórios que também o realizam? Meu entendimento é que agora está sendo descentralizado para que todos os testes não precisem ser feitos pela Viracor. Na minha opinião, isso é um tanto confuso, simplesmente porque conseguimos obter dados de alta qualidade da Viracor sobre, do ponto de vista epidemiológico,
onde esses pacientes estão localizados e, assim, ter uma noção melhor da distribuição geográfica. Isso pode ser mais difícil para nós daqui para frente, mas também pode ser melhor para o diagnóstico que o teste possa ser mais amplo e mais amplamente disponível. Então, sim, pelo que entendi, isso tem sido realmente descentralizado. Obrigado. Obrigado, Dr. Combs. Estamos chegando ao fim da hora. E então, eu também gostaria de abrir a palavra e dizer: há alguma lição em sua pesquisa sobre a síndrome alfa-gal que você queria compartilhar, especialmente em uma comunidade onde a síndrome alfa-gal realmente não era uma preocupação em nenhum dos nossos radares há 4 ou 5 anos? E agora, neste momento, estamos a um grau de separação de todos em relação a alguém com síndrome alfa-gal em Martha's Vineyard. Então, alguma ideia para compartilhar? Sabe, acho que uma coisa que eu diria à comunidade é que, sabe, o que realmente vimos é que cada paciente parece passar por isso à sua maneira. Isso significa que algumas pessoas reagem a certas exposições e outras podem reagir a exposições diferentes, e a qualidade dessa reação pode ser diferente. Então eu diria: sintam-se apoiados, pois sua caminhada com a síndrome alfa-gal pode ser muito diferente ou talvez única da dos seus vizinhos. E tudo bem, vocês dois podem ter o mesmo diagnóstico, mas o que vimos é que ele não necessariamente assume a mesma forma, por assim dizer, em termos de sensibilidade para todos os pacientes. Então, definitivamente é útil aprender uns com os outros, mas também acho bom lembrar que seus sintomas podem ser diferentes dos que qualquer outra pessoa. No mínimo, desafiador. Você escolheu uma condição muito interessante para sustentar sua carreira e se tornar um especialista nos Estados Unidos. Então, muito obrigado pelo seu tempo com a nossa comunidade hoje. Tivemos uma participação absolutamente maravilhosa. Então, agradecemos a todos pela presença. Peço desculpas se não abordamos todas as perguntas. Tivemos que manter o assunto geral, mas esperamos ter mais informações sobre a síndrome alfa-gal em breve. Não vamos parar. Infelizmente, continua sendo uma prioridade para a nossa comunidade. Portanto, fique de olho nos materiais do Programa de Combate a Carrapatos de Martha's Vineyard. Temos um canal no YouTube. Temos um grupo de apoio para pessoas com alergia ao alfa-gal. Fique à vontade. Enviaremos mais recursos. Liz, se você quiser me dar alguma atualização sobre como você se comunica após esta ligação, você foi maravilhosa distribuindo recursos após as nossas ligações. Sim, com certeza. Enviarei um e-mail para todos da lista. Todos os participantes receberão um e-mail com o link para esta gravação e para as 2 gravações anteriores que fizemos com Lia e Patrick. Vocês devem receber isso nos próximos dias. Espero que amanhã, mas nunca se sabe. Tecnologia. Então, muito obrigado, Dr. Combs. Isso foi muito informativo. Ótimo. Obrigada a todos pelo convite. Sim, obrigada. Obrigada, Liz, por hospedar. Obrigada, Biblioteca Vineyard Haven.